Considere as informações a seguir. A mãe de paciente com 4 anos de idade, sexo masculino, relata ter dificuldade em efetuar a escovação dos dentes da criança. A criança, por sua vez, relata um consumo diário de balas e refrigerantes. Ao exame clínico são detectadas lesões de coloração esbranquiçada e sem brilho na superfície oclusal do 75 e do 85. Como eu já sei dos questionamentos que virão adiante, eu já vou perguntando algumas coisas para vocês. Ao exame clínico são detectadas lesões de coloração esbranquiçada e opacas, ou seja, sem brilho. Então, essas cáries do 75 e do 85, elas estão ativas ou elas estão paralisadas? São cáries ativas, certo, pessoal? Pelas características clínicas da lesão. Cavitação na superfície ocluso-distal do 74. E ao movimentar a cureta para remover restos alimentares, percebe-se dentina amolecida. Vamos lá. Elemento de número 74. A hora que foi fazer a escariação, saiu uma dentina amolecida. Então a cárie no 74, ela está paralisada ou ela está ativa? Ativa pelo conteúdo amolecido lá dentro. Então eu já estou traçando algumas informações. E a pergunta primária que eu não fiz. Esse paciente é um paciente de alto risco ou baixo risco para cárie? Alto risco, certo, pessoal? Observa-se a superfície oclusal do 54 com aparência sombreada por baixo do esmalte intacto, porém com aspecto desmineralizado. Essa é a descrição de uma cárie oculta. Certo, pessoal? Ela está levando a essa destruição da dentina por debaixo desse esmalte intacto que está com aspecto desmineralizado. Esse é o nosso caso clínico. Vamos ver as alternativas. Vamos lá. O emprego terapêutico de fluo tópico é indicado para este paciente e deve ser feito por meio de... E como que ele deve ser feito? Olha o tamanho das alternativas. A primeira dica que eu dou: quando tem esse tipo de questão em concurso, você vai analisar se a solução descrita existe. Se a solução existir, se a indicação dela está correta. Porque só com isso nessa questão, você chega à próxima resposta. Vamos começar com a letra E. Melissa, será que é bochecho? Será que é verniz cavitário? Será que é fluofosfato acidulado? Será que eu vou associar isso com aquilo? Primeiro, vê se existe a substância e se a indicação da posologia está correta. Bochecho semanal com solução de fluoreto de sódio a 0,02%. Existe essa indicação? Bochecho semanal ou quinzenal é com fluoreto de sódio em qual concentração? 0,2%, né, pessoal? Então, eu não preciso nem ler o resto, essa alternativa está errada. Então, nessas questões que tem números, onde tem posologia, observem a equivalência, porque você já vai eliminando e ganhando tempo. Outra coisa, a criança tem 4 anos e está recomendando bochecho. Segundo a literatura, isso também não é recomendado. Nós não podemos fazer indicação de bochechos fluoretados em criança em idade pré-escolar, por causa do risco de deglutição e intoxicação. Mas vamos ler o resto? Uso de dentifrício contendo 1.100 partes por milhão de flúor. Certo? Certo, pessoal. Nós sabemos que o dentifrício na concentração de 1.000 a 1.100 é indicado em todas as faixas etárias, inclusive na fase pré-escolar. Formulado com monofluorfosfato de sódio e carbonato de cálcio como abrasivo. Aí eu pergunto a vocês, segundo o Guia de Fluoretos do Ministério da Saúde, os dentifrícios comercializados no Brasil basicamente apresentam 2 tipos de composições associadas ao flúor, ou é o monofluorfosfato de sódio ou é o fluoreto de sódio. São os 2 tipos de fluoretos mais utilizados nos dentifrícios comercializados no Brasil. E nós sabemos que existe uma afinidade química entre o tipo de flúor e o tipo de abrasivo que tem que estar inserido. Aí eu pergunto, quando eu utilizo o monofluorfosfato de sódio, o abrasivo que tem afinidade química com ele é o carbonato de cálcio? Sim ou não? Vamos para a letra D. Vamos por partes. Aplicação profissional de verniz fluoretado de sódio a 5%. Está certo? Existe. Existe verniz fluoretado a 5%? Sim, existe.
Ah, mas Melissa, o mais falado é 2,26%. Sim, mas existe verniz fluoretado a 5% em várias preparações comerciais. Então até aqui eu não vejo erro na alternativa. Além disso, o verniz fluoretado pode ser indicado em criança em fase pré-escolar. Inclusive é o de escolha para crianças nessa faixa etária. Vamos continuar lendo então. Uso de dentifrício contendo 1.100 partes por milhão de fluo. Já vimos que isso também está certo. O que está errado é no final, formulado com fluoreto de sódio e carbonato de cálcio como abrasivo. Isso que está errado. Quando eu utilizo fluoreto de sódio, o abrasivo de escolha, quimicamente falando, é a sílica. Então, existe essa inter-relação química. Então, em resumo, para responder essa questão, você tinha que ter só esse conhecimento da concentração e da afinidade química entre o abrasivo e o tipo de flu inserido no dentifrício fluoretado. Então está errada a letra D. Letra C. A aplicação profissional de gel de fluofosfato acidulado na concentração de 1,23% de fluoreto em ácido ortofosfórico a 0,1 molar durante 4 minutos. Vamos analisar até aqui primeiro. Melissa, eu posso fazer aplicação de fluorfosfato acidulado em criança pré-escolar? Posso. Não existe contraindicação. O mais indicado é o verniz fluoretado, mas eu posso utilizar fluofosfato acidulado sem problema. O fluofosfato acidulado está na concentração de 1,23%? Tá certo. E ele tem como o ácido, por isso que é chamado acidulado. O ácido embutido nele é o ácido ortofosfórico? É. Está correto. E a concentração do ácido ortofosfórico é 0,1 molar, também está certo. Ah, Melissa, de onde você tirou esse conhecimento? Retirei do guia de fluoretos do Ministério da Saúde. Essa questão foi montada em cima desse guia. Ficou faltando o tempo de aplicação durante 4 minutos. Tá certo? Está tudo correto. Por até 4 minutos. Eu concordo que o clássico em concursos é a aplicação tópica de flu em média por 1 minuto já é o suficiente. Só que lá no guia de fluoretos ele fala em até 4 minutos de aplicação. Então até a vírgula tá certo. Vamos ler o restante. Bochecho semanal com solução de fluoreto de sódio a 0,02%. Não, nós já vimos que está errado. Semanal ou quinzenal é na concentração de 0,2%. O mesmo erro aqui é o mesmo erro do começo da letra E. Letra B. Uso de dentifrício contendo 1.100 partes por milhão de fluo, formulado com monofluofosfato de sódio e carbonato de cálcio como abrasivo. Tá certo. Nós já vimos que essa afinidade química que existe. Aplicação profissional de gel de fluofosfato acidulado com concentração de 1,23% de fluoreto em ácido ortofosfórico a 0,1 molar durante 4 minutos. Nós acabamos de ver que isso está certo. Eis a resposta correta nessa questão. Vamos ver o porquê que a letra A está errada. Uso de dentifrício contendo 1.100 partes por milhão de fluo, formulado com fluoreto de sódio e carbonato de cálcio. É aquilo que eu falei. Quem tinha conhecimento que quando é fluoreto de sódio, o agente abrasivo é a sílica, e quando é o monofluofosfato de sódio, o abrasivo é o carbonato de cálcio, já chegava na resposta correta dessa questão. Somado também ao conhecimento de que bochecho semanal ou quinzenal tem que ser na concentração de 0,2% e não a 0,02%. Ah, mas Melissa, tinha que lembrar também que o fluofosfato acidulado é a 1,23%, com ácido ortofosfórico na concentração de 0,1 molar e o tempo de até 4 minutos. Sim, todas essas informações constam no Guia de Fluoretos do Ministério da Saúde. Então vamos dar uma lida nesse guia e adquirir conhecimento para os próximos concursos que virão.